Hoje à noite, queridos, eu quero ministrar a você a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é para nós o nosso manual de conduta. Ela é o nosso método mais claro e poderoso de ensino, porque a palavra é uma pessoa. A palavra é a manifestação de Jesus. E hoje, de um modo especial, eu quero ensinar algo que o Espírito Santo tem me despertado, que é sobre a avaliação coerente, madura, de nossas motivações, de nossa intenção. Eu creio que tem até o tema da palavra hoje aí, numa imagem que os meninos providenciaram para nós. Aliás, foi a Alexandra que providenciou, né? Agradeço a ela. E esse é o tema que eu quero abordar hoje. Motivação, intenções. A Bíblia fala, queridos, muito claramente sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Um culto como esse, de domingo à noite, ele deveria ser chamado, sabe como? Tempo de preparação para a volta de Jesus. Quantos dizem amém? E é um tempo, meus amados, de nós nos santificarmos. Santificai-vos hoje, disse o Senhor ali a Josué, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E a igreja tem que estar preparada para essa vida cristã abundante, madura, e para as vestiduras que nos levarão à nossa eternidade com o Cordeiro. Essa semana tem uma irmã da nossa igreja que disse que foi a 3 sepultamentos. E eu pensei, Senhor, realmente é um tempo de estarmos preparados em todos os aspectos. E nós nessa noite vamos entender o que a palavra nos ensina sobre um coração íntegro na presença de Deus. Abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 15. Eu quero ler o versículo 11 e quero também que você acompanhe vários outros textos. Vou pedir a ajuda do pessoal do telão para nós vermos vários outros textos que vão nos ensinar sobre o que nós devemos ter na nossa interioridade. Esse versículo diz assim, queridos: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Feche os seus olhos. Meu Pai, aplica a Tua palavra nessa noite. Não nos deixe, Senhor, trazer palavras de persuasão, mas que o Teu Espírito de poder fale, ó Deus, diretamente do Espírito Santo ao Espírito de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje à noite. Manifesta a Tua unção, dá-nos a profecia, meu Pai, aquela que não deixa o povo se corromper quando ela vem, meu Pai. Dá-nos palavra profética para a Tua igreja nessa noite. A Te honramos, em Te cremos, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Queridos, é interessante, porque a Bíblia conta o relato, é um relato que meu esposo gosta muito de citar e de lembrar quando ele está ministrando a nós como líderes, de um rei chamado Amazias. Em Crônicas, a palavra de Deus relata a história de Amazias. E a Bíblia diz que Amazias foi um rei que fez tudo correto em sua existência. Mas a Bíblia também diz que ele fez tudo isso sem inteireza de coração. É muito triste você ver o seu legado, a sua colheita ser comprometida por causa de uma atitude pecaminosa. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. Acho que a gente poderia colocar esse texto, que é marcante. Fez Amazias o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com seu coração inteiro. Tem outra tradução que diz: fez tudo certo,
mas sem integridade de coração. Quando nós paramos para avaliar as nossas motivações, as nossas intenções, muitas vezes, se permitirmos ao Espírito do Senhor derramar luz sobre as áreas mais profundas, os cantos mais remotos, a estrutura interior de cada um de nós, nós vamos perceber que nem sempre há uma coerência entre o que fazemos e por que fazemos. Às vezes a obra é linda, às vezes ela tem uma aparência, às vezes ela encanta, agrada, não é? Mas, queridos, é muito forte. Hoje eu quero lembrar a igreja, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como nós. Deus não avalia, Deus não considera aquilo que só é aparente. Eu me lembro da pastora Joyce Meyer contando uma história, meu esposo até comentou que acha interessante, que ela gosta de compartilhar a palavra e contar exemplos. E ela conta sobre quando Deus começou a tratar as intenções e a motivação do coração dela. Ela disse que estava num ambiente público e ali tinha uma mulher que era enfermeira de UTI. E aquela enfermeira disse: olha, pastora, eu tenho tanta compaixão, porque eu trato de pessoas no estado terminal, e eu sou proibida de falar de Jesus Cristo. Eu não posso evangelizar dentro da UTI, eu não posso levar a palavra com clareza ali. E ela disse que, por coincidência, naquele dia estava usando um grande broche de strass, escrito Jesus. E veio ao coração dela a intenção de dar aquele broche para aquela enfermeira e dizer a ela: coloque esse broche no seu uniforme. Todas as vezes que você se debruçar sobre um enfermo terminal, pelo menos ele lerá o nome. O Espírito pode trazer à memória se a pessoa já ouviu falar da palavra. E se nunca ouviu, o Espírito pode revelar. É uma maneira de você levar, filha, essa palavra tão gloriosa, esse nome, filha, é sobre todo nome. E ele só de ser citado, de ser ali levado, pode trazer aquela experiência que Deus quer dar àquela pessoa. Mas ela diz que na mesma hora que o Espírito Santo diz para ela: tira esse broche bonitão aí e dá para essa enfermeira e ensina ela isso aí. Ela pensou: eu vou esperar as outras pessoas chegarem, vou fazer isso diante de todo mundo. E aí, quando as outras pessoas chegaram, ela nobremente tira o broche e diz para aquela enfermeira tudo isso que eu acabei de dizer, entrega para aquela mulher fica muito contente com o conselho, com a orientação e com aquele belo presente daquela linda e poderosa pastora que anuncia a palavra de Deus. Mas ela disse que ao terminar de fazer aquele ato, o Espírito Santo também disse a ela: contente-se com o reconhecimento que você acabou de ter dessas 5 ou 6 pessoas. É tudo que você terá. Não haverá recompensa além da glória que você acabou de ter. Você acabou de impressionar meia dúzia de pessoas, mas não impressionou a mim. Porque você teve uma bela atitude. Fez algo que eu te pedi, tomou um ato de obediência, mas teve o coração contaminado pelo orgulho e pela necessidade de reconhecimento e aprovação. Queridos, pergunto eu, quem de nós está isento de uma prática dessa? Eu vou doar e todo mundo vai ver. Como vai ser lindo. Eu vou doar, mas eu quero esperar as pessoas chegarem. Eu mesmo quero entregar, eu mesmo quero dar, quero ver a alegria naquelas pessoas, quero ouvir as palavras que elas vão dizer, quero sentir o reconhecimento delas. Enquanto a Bíblia diz: quando você doar, esconde da tua mão esquerda o que a tua direita acabou de fazer. Se preserve até do seu amigo mais íntimo, para que a glória não venha diante dos homens. E se o Senhor veja, filhos, o que você praticou, o que eu pratiquei, e possa haver uma motivação íntegra no teu coração, que acompanhe a tua obra e a minha. É interessante porque, por outro lado, eu li essa semana passada a história de John Wesley e outros missionários que saíam expulsos dos lugares onde pregavam. O povo fazia: faz um favor, não volta mais aqui não. Vai embora, está perturbando a nossa cidade, está atrapalhando, está
contaminando os pensamentos dos nossos fiéis. Nós não queremos vocês aqui, saiam. E eles saíam expulsos das cidades onde anunciavam o evangelho, mas saíam dali com uma extrema alegria, porque havia no coração deles uma santa motivação. A motivação era agradar a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo, ele diz, sabe, o ministério que eu cumpro tem uma característica. Ele não é um ministério de agradar homens. Ele é um ministério de agradar a Deus. Eu quero que você e eu desenvolvamos o ministério de agradar a Deus. Quantos querem aceitar o chamado para esse ministério? O ministério de agradar ao Senhor. Pastora, se agradarmos a Deus, certamente agradaremos aos homens? Às vezes sim, queridos, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. E nós precisamos não apenas avaliar aquilo que falamos, entende? Ou aquilo que fazemos, mas avaliar o porquê. O que me motivou? Eu fui até a casa dos meus parentes. Por quê? Eu passei um recado para aquela pessoa. Por quê? A gente costuma dizer frases chavões, tipo assim, estou fazendo a minha parte. Missão cumprida. Já dei minha contribuição. Olha, fiz meu papel. Mas por que fiz? O que foi que me moveu? Queridos, quando nós estudamos na palavra de Deus a integridade, Provérbios fala muito de um coração íntegro. Eu pensava que a integridade estava muito relacionada à justiça. Mas estudando, eu não encontrei esse significado. A integridade está muito relacionada à inteireza, à completude. Um coração íntegro é um coração inteiro. A mente, o coração e o corpo se alinham num propósito só. Você pode me entender? Está tudo conjunto. Não é só as mãos que tocam, é o coração que deseja tocar. Não é só a boca que fala, é o coração que deseja dizer. Ou seja, há uma coerência entre o que se diz e o que se pensa, entre o que se diz e o que se sente. É horrível quando eu deflagro a mim mesma dizendo ou fazendo algo sem coerência, sem inteireza. Aquela coisa de eu estou aqui, mas eu não queria estar não. Eu falei, mas eu não queria falar. Eu dei, mas eu não queria dar. Meu esposo essa semana comentava comigo, falou assim, olha, uma das coisas que a gente deve se negar a fazer é aquilo para o qual a gente não tem o coração alinhado, ou então pedir a Deus que dê o alinhamento do coração, porque esse tipo de obra, viu igreja, vai queimar como palha. Não tem galardão. E também eu te digo mais, o caráter da noiva será íntegro. Porque a Bíblia diz que a roupagem da noiva é uma roupagem de santidade. E juntamente com ela não tem mácula, não tem mancha, não tem corrupção. Então se não tem corrupção, Deus está chamando a igreja para um alinhamento de obediência a princípios com motivações santas. É quando a Bíblia vem trazendo no livro de Salmos, mãos limpas, com coração puro. Você pode fazer comigo didaticamente, diga comigo, mãos limpas, com coração puro. As mãos limpas, agindo em obediência. E o coração puro, testificando. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o meu desafio como sua pastora. Esse é o seu desafio como pai. Esse é o seu desafio como filho de Deus, como mãe, como crente genuíno. É interessante, porque a Bíblia traz o texto de 1 Coríntios como um crivo muito severo e ao mesmo tempo poderoso. 1 Coríntios 13 diz: se não houver amor, será como símbolo que retine. É só barulho.
Está com um barulhão de coisa de crente. Está com barulho de coisa santa, mas não é. Tem movimento, igreja, mas não tem coerência. Tem aparência, mas não tem essência, povo de Deus amado. Se não tiver amor, igreja, nada disso aproveitará. Nem vir para a igreja domingo à noite, nem cantar música de crente, nem declarar versículo bíblico, nem mesmo você dizer para o outro o que ele deve fazer. Se não tiver amor, nada serei. Não adianta as obras também. Dá o corpo para ser queimado, dá o dinheiro para construção, fazer obras sociais, dá o cobertor no frio, dá a comida do pobre. Se não tiver amor, sabe, queridos, eu penso, vou falar de uma linguagem humana, mas você vai me entender. Eu penso que Deus olha para nós e só vê um coraçãozão. Ele olha para nós focado no que somos, não no que fazemos. Nossas obras precisam acompanhar o nosso caráter desenvolvido e maduro. Esse é um tipo de palavra que a gente devia levar placa para casa. Motivação, intenção, examina, cuida, observa, atenta, fica de olho. A Bíblia conta sobre o caso que Ananias e Safira trouxeram a Deus uma oferta. E em vez de colherem prosperidade, colheram a morte. Por quê, pastora? Porque no coração eles tinham assentado a intenção de enganar o Senhor. Mas talvez se fôssemos nós dizendo assim, como temas de filmes hoje, né? Se paga bem, que mal tem. Se está trazendo dinheiro para a igreja, menino, louva. Tem hora que pessoas me pedem oração que eu falo assim, querida, eu não posso abençoar o que Deus não abençoou. Não coloque chantilly em bolo podre, não vai resolver a situação. O que está na essência, o cheiro vai passar. Não é a qualquer preço, igreja. A oferta não é de qualquer jeito. O dízimo não é de qualquer jeito. O serviço cristão não é de qualquer jeito. O casamento não é de qualquer jeito. A criação dos filhos não é de qualquer jeito. A obra evangelística não é de qualquer jeito. A obra social não é de qualquer jeito. Queridos, não tem outro jeito para nós. Nós só temos um jeito, é o jeito de Deus. Quem concorda, diga amém nessa noite. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito. Você pode até fazer, querido, mas pode ser que quando o Salmo 139 se tornar real na tua vida, a coisa não fique tão boa quanto parece. A Bíblia diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Você viu que no culto a gente fala assim, irmãos, fica de pé agora, queridos, por favor, fica de pé agora. Deus conhece o seu assentar e o seu levantar. Que coisa chata, essa pastora vai mandar ficar de pé de novo. Esse ofertório vai demorado. Ah, não, e esse negócio desses anúncios e dessas coisas. Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. Às vezes você levanta diante do homem, mas Deus vê que seu coração está sentado. Tem um menininho, papai contava muito na nossa infância, né, mamãe? Que ele era tão rebelde, que ao ser corrigido pelo seu pai, o pai dele dizia, fica de castigo. Ele dizia assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. E queridos, volto a dizer, quem de nós nunca? Sentados por fora, em pé por dentro. Tu me cercas, Senhor. Cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos.
Eu amo uma palavra que diz assim: as trevas para ti não são escuras. Irmão, não tem blackout que te isente da presença de Deus. Esse mesmo Salmo 139. Se suba aos céus, igreja, o que acontece? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, você pega o tablet, Deus está lá. Você acessa o celular, Deus está lá. Você vê a foto rapidinha, Deus viu isso. Você disse para a pessoa que não foi porque estava doente, Deus viu você inteirão. Você disse sim, queria dizer não. É aquele texto que a palavra de Deus diz: o pai chamou 2 filhos, um disse assim, eu vou, não apareceu lá. O outro disse, eu não vou não, e foi. Aí a palavra pergunta, quem dos 2 agradou o pai? O problema da sociedade, e eu incluo a igreja nisso, incluo a mim mesma porque eu sou igreja, é a vida de aparências. Eu tenho que ficar bonita na fita. Agora é na foto. Antes o povo dizia assim, vou ficar bem na fita, agora é bem na foto. Agora é bem na foto. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Por que você não posta as suas celebrações? Fiquei sabendo que a senhora foi ungida apóstola. Eu não vi nenhuma foto. Eu falei assim, porque o apostolado não é uma unção para exibição. O apostolado é um desígnio, é uma missão. Eu não preciso anunciar isso. Se eu anunciar, só posso fazê-lo se eu tiver coerência e motivação para fazer, para honrar Deus e não para trazer para sobre mim elogios, reconhecimento. Gente mudando a forma como me trata. Ah, agora eu entendi. Mas na verdade, quem precisa entender não é ela, sou eu. Sou eu que preciso saber porque eu faço o que eu faço. Uma vida cristã madura, íntegra, vai exigir de mim lembrar todos os dias que Deus não vê como o homem. Todo o caminho do homem parece puro aos seus olhos, mas o meu papai, ele pesa o espírito. Provérbios 16, versículo 2. Coloque esse texto novamente aí para nós. Provérbios 16, 2, depois do verso 25. Quem quer crescer em sabedoria, integridade, em verdade, lê Provérbios e viva Provérbios. Leia a palavra. E você não precisa saber talvez tantos versículos de cor, mas os que você sabe. Hoje meu marido pregando de manhã falou que o problema do povo é ser cabeção, ter muito conhecimento e pouca prática. Nunca deixe alguém enganar você, dizendo para você que a vida que conta é aquela que aparece. Pastora, mas e o testemunho que a Bíblia nos exorta tanto? Mas queridos, eu pergunto, o que adianta 23 anos fazendo o que é certo, sem interesse de coração, como Amazias? 29, meu bem, 29 anos. Eu sou um tipo de pessoa, irmãos, vou abrir meu coração aqui de pastora para você. Se um dia você quiser orar por mim, ora por isso. Que é uma das coisas que eu mais peço a Deus, sabe qual é? Eu quero terminar melhor do que eu comecei. Se você também quer, recebe essa vitória na tua vida, em nome de Jesus. É uma coisa que eu falo sempre com a minha família, como eu desejo isso. Como eu desejo. Por quê, pastora? Porque a vereda do justo é de glória em glória. É como a luz da aurora, ela não brilha cada dia menos, ela brilha cada dia mais, igreja. E é gostoso porque esse brilho pode não ser o resplendor de um holofote, pode não ser um outdoor, com a homenagem para você, mas pode ser e deve ser a presença dele manifesta na tua vida de uma maneira cada dia mais e mais gloriosa. Dê um aplauso a Jesus por ele ser quem é na sua vida. Dê forte esse aplauso, honre a Jesus, honre a Jesus, honre a Jesus. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas a balança do papai do céu, ela pesa espírito. Põe o verso 25, querido, por favor. Do mesmo capítulo do Provérbios 16.
Quando a palavra diz, ela diz o que é. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. Pastora, eu quero orar com sabedoria. Ore isso aí, meu amado. Senhor, me livra do caminho que parece direito, mas é de morte. Me livra da incoerência, da falta de verdade, da falta de integridade. Me livra, Senhor, de parecer e não ser, de ser um sino barulhento, mas que não avisa nada. Símbolo que retine, porque falta amor. Sabe, queridos, quanto mais nós nos parecemos com Ele, quanto mais, pastora, e faz o que essa baita corrupção do nosso coração humano, que ama um reconhecimento, que sente inveja amargurada dos outros, que dá mais valor ao que os outros estão achando e pensando do que ao que Deus pensa. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou fazer isso, porque senão, o que vão pensar de mim? Mas você já parou alguma vez e disse assim, Deus, o que o Senhor pensa desse caso? Eu posso até fazer, mas antes eu queria perguntar, o que o Senhor pensa disso? E o que faz, pastora? Irmãos, olha, se nós tivéssemos tempo hoje, nós poderíamos discorrer com muita facilidade, pelo menos 100 poderosos textos bíblicos que se afirmam, reafirmam e ensinam sobre esse assunto. E o que faz? Busca a santificação pela presença do Espírito Santo, já diz o nome dele. Queria que a igreja repetisse com muito amor comigo, diga Espírito Santo. Ele é o agente da santificação, da cura, da libertação das motivações contaminadas, das intenções malignas. Eu vou fazer, porque daqui a pouco vai chegar a minha vez. Aí o outro vai fazer por mim. O Espírito Santo, gentil e poderosamente, põe freio nesse tipo de conduta. A Bíblia diz que ele traz um tipo de sentimento, e eu quero que você aprenda a identificar. Ele fica triste dentro de você. Você sabia que essa tristeza que está por fora, provavelmente está por dentro, e tem que ser bem avaliada, porque ela pode ser a tristeza do espírito, constrangendo você a avaliar sua conduta, e eu avaliar a minha. Eu acho tremendo, eu sempre fiquei impressionada, eu ouvia meu pai pregando, eu era criança, e me chamava a atenção o fato da Bíblia dizer que ela lava. Eu pensava, como ela lava? A Bíblia diz, você já está limpo. Eu saúdo com a paz do Senhor, não é saúdo mesmo. Eu saúdo com a paz do Senhor os limpos nessa noite, amém. Os limpos de coração. Vós já estáis limpos pela palavra. E a palavra é água e vai continuar limpando. A faxina não termina num dia só. Deus vai revelando e limpando. Revelando e limpando. Revelando e limpando. É a obra que hoje meu esposo também pregou nessa manhã. Aquele que em nós começou a boa obra, igreja, fica em paz, porque ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora você tem que ter a intenção. Você tem que ter o desejo. Você tem que ter a disposição. Você tem que ter a disciplina. A disciplina da cura, a disciplina da libertação, a disciplina da santificação. É engraçado porque a gente fala muito de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí você pensa que a vida em abundância é um papel de sorteio.
Foi meu número, vida em abundância, aleluia, aceitei Jesus, vida em abundância. Não, gente, vida em abundância tem a ver com novo procedimento. A palavra de Deus diz no livro de Filipenses: novos pensamentos, novos sentimentos, novas atitudes. Quem crê, diga amém. Vida em abundância tem a ver com um novo estilo. Eu me nego, Jesus, a continuar fazendo o que eu faço com essa motivação. Irmão, por que você acha que crente desvia? Porque veio para o evangelho com a motivação corrompida. Por que você acha que o povo troca de igreja? Porque está na igreja com a motivação errada. Não sabe o que é ser igreja. Pensa que ser igreja é se filiar a um clube de benefícios. Não, clube de benefícios eu tenho vários para te indicar. Clube de milhas, clube de bônus, clube disso, clube daquilo. Isso aqui não é clube de benefícios, não. O nome disso aqui é corpo de Cristo. Com que motivação você acabou de aplaudir? Falar para mim que eu estou pregando bem? Ou dizer: Senhor, eu me alegro porque eu sou o teu corpo e tu és o cabeça desse corpo, do qual toda junta, edificada, ligada, vai crescer, como um edifício que cresce e se desenvolve diante de Deus. Esse aplauso tinha que ser de glorificação, de contentamento, porque quem governa o corpo é o cabeça e o nome dele é Jesus. Dá para valer esse aplauso a Cristo agora. Aplaude a Ele com vontade, aplaude com vontade, aplaude com vontade. Porque aplauso não é para pregador saber que está pregando bem. Nunca dê aplauso no lugar onde ele deve ser para Deus, para o homem. Isso, além de contaminar sua motivação, contamina a minha. Então, muito cuidado. Não faz teu irmão tropeçar, não. Porque se eu pregar bem, você aplaude. Se eu pregar mal, você fica calado. Isso não é movimento santo. Movimento santo é toda vez que seus pastores, os obreiros, os levitas, as pessoas subirem nesse altar, você ter tanta credibilidade na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus, que seja quem for que ele levantar para estar aqui, você vai dizer: hoje a voz dele vai ser ouvida e eu vou obedecer o que ele falar. É preciso, queridos, deixar essa palavra ser implantada com mansidão. O que é mansidão, pastora? É doendo tudo. Renunciando ao meu direito de achar, pensar, agir como eu agia antigamente, para deixar o Espírito dizer: haja assim, porque essa é a maneira correta de viver. O Espírito Santo teve que me ensinar a dizer não. Porque eu queria ser aceita, e aí eu dizia assim: pastora, você pode orar por mim? Posso. Você pode visitar? Posso. Você pode ficar acordada? Posso. Pode comer? Posso. Pode levantar? Posso. Pode deitar? Posso também. Um dia Deus falou assim: engraçado, né? Você pode tudo, mas não é naquele que te fortalece. Qual é a sua motivação para isso, minha filha? Você está carente de quê? Senhor, eu acho que, sei lá, talvez eu estou carente de ser aceita, do povo gostar de mim e de dar tudo certo, e das pessoas não irem embora. Então talvez eu precise dizer muito sim. Deus falou: isso não sou eu na tua vida. Mãos limpas e coração puro. Tem hora que o não glorifica a Deus. Porque é melhor um não coerente, verdadeiro e sincero do que um sim mentiroso. Porque o dia que eu falar assim: eu posso, eu vou, eu quero, eu faço, você vai saber que eu estou com o meu coração inteiro com você. A manipulação, ela é associada da motivação falsa.
e a mentira também, e os ciúmes, e a inveja, e a amargura, e o descontentamento, e a falta do temor do Senhor, o desejo de lucro, de retorno, de recompensa imediata, de reconhecimento. E como se livra? Deixando a palavra implantada com mansidão, com dor, que é quando o manso é aquele que abre mão do seu direito pelo que é correto. É interessante porque eu nunca pensei nisso. Mas essa semana o Espírito Santo me fez um desafio de acrescentar algo na minha oração. Senhor, só escute as orações que forem alinhadas à tua vontade para a minha vida. Não dê chance a essas orações insensatas. O Pai Nosso já diz isso, foi Jesus que ensinou. Seja feita, vamos lá igreja, participa comigo, seja feita, assim na terra como no céu. Então orar dizendo, Senhor, só aceita a oração que for alinhada com a tua vontade. É deixar a mansidão implantar a palavra e santificar as motivações. Irmãos, nós cremos ou não cremos que Deus fala? Cremos ou não cremos? Irmãos, eu sou mãe. E eu tenho o desejo ardente de ver meus filhos acertarem o caminho. Agora imagina o desejo de Deus de me guiar a toda a verdade. Imagina, querida igreja, o anseio, o desejo de Deus de guiar você a toda a verdade, de trazer essa integridade, essa coerência para o seu coração. Esse agente que é o Espírito Santo convence-nos quando pecamos. Você fez isso só para se aparecer. Você fez isso, meu amado filho, mas você murmurou. Ô igreja, deixa eu falar uma coisa para a igreja hoje à noite. Que coisa triste e terrível é a colheita da murmuração. O povo murmurou e não entrou na terra prometida. Irmãos, eles não desobedeceram. Deus disse caminha, eles caminhavam. Deus disse vai, eles iam. Tem gigantes, tá bom, vamos enfrentar. Mas murmuraram, reclamando baixinho, aquele descontentamento, aquela inquietação, aquela coisa, não era isso que eu queria, não era desse jeito, está demorando muito, ah meu Deus, sei não, e nada, e que coisa triste, e que coisa terrível, e o fulano, e o ciclano. Às vezes alinhada à maledicência também, ao julgamento. Mas a santificação do Espírito Santo vem convencendo o homem do pecado e ensinando o caminho que ele deve andar. Outra coisa que cura as motivações mentirosas, as motivações falsas, a intimidade com Jesus. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que quando a gente se olha nele, é como se se olhasse no espelho. Quando você olha para ele, a água que eu falei que eu admiro, que a Bíblia diz que ela limpa e ela lava, que é a palavra, vai limpando você. Sabia, queridos, que muitas vezes nós temos momentos devocionais, queridos, nos quais nós não percebemos claramente o efeito daquele momento. Mas eu quero te dar uma garantia: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A tua busca vai ter recompensa. E o teu alinhamento num relacionamento de intimidade. Vou fazer uma pergunta para a igreja aqui agora. Andar com gente ruim traz má influência? Quem tem certeza, diga forte. Traz? Andar com gente boa muda a nossa vida? O que vai acontecer conosco se andarmos com Jesus? Cutuca seu vizinho e pergunta: o que vai acontecer contigo se andarmos com Jesus? É tão gostoso, eu e meu esposo, a gente ama conviver com pessoas cheias do Espírito Santo. Porque a gente fica influenciado.
a gente fica abençoado, a gente quer fazer também, queridos, quer seguir, a gente quer se espelhar num bom testemunho, é maravilhoso. Agora, o que vai acontecer comigo se eu andar com Cristo? Se eu falar com Cristo, se eu ouvir a Cristo, se eu tiver momentos de devocional, dizendo a Ele, Senhor, vamos falar a verdade, a minha motivação para isso está corrompida. Santifica-me na verdade, a Tua palavra é a verdade. É tão linda a oração sacerdotal, queridos, de João 17. Jesus dizendo para o Pai, ó Pai, eu quero que eles sejam conosco como nós somos. Por amor deles, meu Pai, eu santifico a mim mesmo. Eu quero dar uma palavra profética hoje à noite. Deus está ardendo no meu coração e eu vou falar. Jesus é uma sombra e você vai andar sobre ela. Sabe, a presença dEle vai te dar uma proteção. O que o Espírito está me falando agora é de uma guarda sobre a igreja. Vai haver uma proteção sobre a igreja. Não pense você que o diabo vai tocar em nós, ele não vai. O que é nascido de Deus nos guarda, o maligno não nos toca. Essa igreja vai ser guardada, vai ser santificada, vai ser transformada, vai ser ungida e vai herdar o reino para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus me deu uma visão enquanto eu falava isso. Assim como o povo de Israel, eles andavam com nuvem protetora durante o dia, muralha de fogo durante a noite. O Senhor é o nosso muro de fogo. Ele é o nosso escudo, queridos. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa fortaleza. Dou conta não, pastora, de ter esse coração íntegro. Dá conta sim. Pastora, meu pai era mentiroso, mentia que nem sentia. Você vai ser um homem verdadeiro. Pastora, minha mãe era uma mulher adúltera, você vai ser uma mulher santa até nos seus pensamentos. Pastor, o povo da minha família gosta do mal feito, de um rolo, pois você vai ser aquele que vai andar em integridade em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem anda em integridade anda seguro. Para concluir essa palavra, queridos, na qual eu quero que você medite dia e noite e tenha prazer. Eu quero te dizer que agradar a Deus com motivações retas, santas, com intenções alinhadas ao propósito da obediência a princípios, traz como resultado uma alegria genuína, uma paz interior, relacionamentos sarados. Eu quero pedir para colocar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O Senhor é poderoso para conduzir a igreja à integridade. Diga um amém bem forte. Amém. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados. Quero que você diga bem lindo, irrepreensíveis. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É forte ou não é esse texto, igreja? Pode ser difícil, mas não é impossível. E é no poder do Espírito Santo que o Senhor nos dará mãos limpas, com coração puro. Eu quero terminar com um exemplo de quando Davi tomou a decisão de trazer a arca. Esse texto é forte. Quando ele tomou a decisão de trazer a arca, escuta, porque essa palavra pode ser Deus te dando um direcionamento bem claro. Deus queria que a arca fosse trazida. E colocou no coração da autoridade daquele período, daquela época, que era o rei: traz a arca. Traz a arca, meu filho. E Davi resolveu obedecer.
No entanto, a responsabilidade de conduzir a arca, o princípio declarado para a condução da arca, era que o sacerdote levaria. E ele colocou 2 homens para levar. E deles foi delegado a usar. Usar levaria a arca. Vejam, entenda, igreja, o que o Senhor está nos ensinando hoje à noite. Leva a arca, sim, Senhor. Mas é o sacerdote que leva a arca. Não, quem vai levar a arca é usar. Eu vou obedecer ao princípio, mas eu só vou dar uma ajustadinha. Foi o que aconteceu com Saul, é outra história. Mas só vou dar uma ajustadinha. Em vez de eu levar, deixa usar. Usar leva. E a Bíblia diz que Uzá morreu fulminado. Dessa vez Deus não quis tocar com lepra. Deus não quis dar um aviso de outra forma. Quando eu li esse texto algumas vezes, eu já cheguei a falar assim, mas Senhor, matar Uzá? O Senhor disse para levar a arca. Mas eu não disse para Uzá levar. Eu tinha deixado, minha filha, escrito um princípio, como é que as coisas têm que acontecer. A motivação do rei era obedecer. Mas ele fez do jeito dele. E a consequência foi a morte. Nós precisamos alinhar o princípio de obediência com a motivação correta. De outra sorte, queridos, não estaremos 100% alinhados ao coração, que é redundante, mas eu quero dizer, daquele que não vê a aparência, mas vê o coração. Feche os seus olhos. Eu quero nessa noite dar alguns momentos para você dizer algo a Deus. Não se movimente agora. Sabe aquele cântico, dá-me um coração igual ao teu? Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quanto ao Senhor, 2 Crônicas 16, versículo 9. Diz que os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passando aqui sobre mim e sobre você hoje à noite, buscando a integridade do caráter dele manifesta em nós. O Senhor, meu amado irmão, minha querida, Ele quer se mostrar forte na tua vida. Oh, meu Deus. Oh, meu amado Espírito Santo. Eramanassuri cantaraia. O que Deus está dizendo para a igreja hoje, minha amada igreja? Eu quero te dar vitória em todas as batalhas. Eu quero mostrar-me Deus poderoso contigo, meu filho, minha filha. Mas os meus olhos estão passando sobre a terra para mostrar-me forte com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor.